Muito bem, reverendo Edson, a palavra está com o senhor. Obrigado, reverendo Paulo. Agradeço a confiança e a liberação, né, da minha presença nesta manhã, juntamente com toda a igreja, com todos os irmãos. Quero também agradecer, né, às nossas irmãs Márcia e a Silvana, que são as líderes aí do Ministério de Educação da Escola Bíblica Dominical, pelo convite e também pela confiança, né, de abrir esse espaço para que eu pudesse ter o privilégio, né, de conversar com os irmãos um pouco nesta manhã e compartilhar algo que está no meu coração, especialmente neste dia, que é um dia especial para os pais. Eu vou ler o texto um pouco mais à frente, mas antes eu gostaria de, por ser hoje, né, o Dia dos Pais, primeiramente parabenizar todos os pais da igreja, né, da IPI de Vila Iara, e dizer da importância desse dia, né, um dia em que muitas vezes, por ser uma data que está no calendário, a gente se sente meio que, entre aspas, aí obrigado a celebrar, a fazer algo, e aí a gente acaba esquecendo desse valor tão significativo que tem o pai, né? O pai, a sua escolha, né, pai, pela paternidade, tem grande valor no contexto da família, né, da igreja e também da sociedade, né? Uma das grandes vitórias, isso não é uma frase minha, mas são frases e comentários que a gente ouve, né, e lê, que uma das grandes vitórias que um homem pode conquistar em sua vida é uma paternidade bem-sucedida. Uma das grandes vitórias que um homem pode conquistar em sua vida é uma paternidade bem-sucedida. As pessoas mais felizes, né, há muitos enganos sobre a felicidade, mas as pessoas mais felizes não são as mais ricas ou famosas, mas aquelas que andam com Jesus e edificam uma vida feliz. Nem toda a sociedade concorda com isso, mas nós cristãos cremos assim, né, que a felicidade não está nos bens que conquistamos, mas na construção de uma vida saudável, de uma família feliz, juntamente na presença e sob a orientação do nosso Deus. Apenas como uma introdução também, eu não sei quantos dos irmãos conhecem, mas de uma forma bem abreviada, a gente celebra o Dia dos Pais aqui no Brasil, no segundo domingo de agosto. Mas esta comemoração, ela teve início no ano 1910, nos Estados Unidos. Pela primeira vez, no dia 19 de junho de 1910, esta data foi comemorada nos Estados Unidos, e ela aconteceu pela sugestão de uma jovem que se chamava Sonora Louise Dodge. Sonora Louise Dodge. Ela quis homenagear o seu pai. Nos comentários, nas histórias a respeito deste período, dizem que ela fez isso a partir do momento em que ela viu uma comemoração a respeito do Dia das Mães, e ela então entendeu que ela precisava fazer isso com o seu pai também. E aí ela prestou essa homenagem ao seu pai, que era um veterano de guerra, né, da Guerra Civil Americana, que com a morte da sua esposa ele criou sozinho, né, a Sonora e outros filhos que ele tinha. Então, 19 de junho era a data do nascimento do seu pai, por isso ficou esta data marcada nos Estados Unidos. E essa data, então, se alastrou, né, pegou lá nos Estados Unidos, quando, em 1972, o presidente, na época, Richard Nixon, declarou o terceiro domingo de junho como dia oficial dos pais, né, da comemoração do Dia dos Pais. E aqui no Brasil, ela chegou em 1953, né? 16 de agosto de 1953 foi a primeira vez que um publicitário, que era diretor do jornal O Globo na época, iniciou esta comemoração, ou propôs esta comemoração, que depois ficou aí para todo sempre, né? No começo, inclusive, não era o segundo domingo, por sermos um país católico, a tentativa, né, foi de associar esta comemoração
com uma data que os católicos celebram, que é o dia de São Joaquim, que é chamado pai de Maria, mãe de Jesus, que era na época 16 de agosto, né? Mas depois logo mudou para o segundo domingo de agosto, que é o que nós temos até hoje. Então é apenas uma curiosidade, se você não sabia essa origem, mesmo se você já conhecia, a gente relembra aí como surgiu, né, esta data, este período de comemoração do Dia dos Pais. Quando a gente fala sobre os pais, né, especialmente quando a gente busca falar sobre esse dia e sobre a importância dos pais, claro que nós, como igreja, como cristãos, nós buscamos sempre referenciais nas Escrituras para entendermos como ela nos ensina a sermos pais ou a olharmos para os pais do ponto de vista cristão e desenvolvermos uma vida paternal, né? Aqueles que são pais, conforme a orientação das Escrituras. Então, nesta última semana, enquanto estava pensando no que preparar e como, né, abordar esse tema com os irmãos nesta manhã, eu comecei a observar algumas coisas interessantes, né? E eu, no final, não sei se os irmãos vão concordar comigo, principalmente os pais, eu acho que eles vão dar um aval e assinar embaixo o que eu vou falar hoje por serem pais. Mas a gente tem várias abordagens que a gente pode fazer em relação à paternidade. As escrituras são repletas, né, de conteúdos que nos dão subsídios, principalmente para os pastores, para aqueles que preparam aulas, cursos, para falar sobre paternidade. E então eu comecei a observar sobre essas abordagens, né, a partir de que perspectiva, a partir de que ponto de vista a gente olha para o pai. E aí, uma primeira que é fundamental, e a gente olha para isso quando fala a respeito de paternidade, a gente olha para Deus como referência, né? Porque a Bíblia chama Deus de Pai, nós somos ensinados a considerar Deus Pai, ele mesmo, né, nas Escrituras, se coloca na posição de pai e nós, seus filhos. Só que quando nós usamos a paternidade de Deus como um exemplo, pode ser uma cobrança muito alta para os pais humanos, porque a gente diz assim, olha para Deus, né? Olha como ele age como pai, né? Como um pai. E aí ele diz assim, ele é modelo para nós. E, na verdade, isso é muito sério, porque que Deus nos toma como pai, como referência, né? Para exemplificar e falar dos seus atributos. Por exemplo, lá em Mateus 7, né, de 7 a 11, quando Jesus fala com os seus discípulos e ele começa a dizer qual é o pai que se o filho pedisse isso, ia dar uma coisa totalmente ruim para os seus filhos. Se vocês, sendo pais humanos, não dão coisa ruim, né, como que o Pai Celeste vai dar coisa ruim para vocês? Tal? Então, isso é uma comparação com o modelo de paternidade que a gente tem, né? Alguém, certa vez, tentando explicar a fidelidade, o amor de pai em quem o filho confia cegamente, escreveu o seguinte, né? Meu pai me dá só coisa boa. A conversa mais ou menos acontece assim, né? Menina, o que é que você tem dentro desse embrulho? Ah, é uma coisa muito boa, respondeu a menina. Mas que coisa boa é essa? E a menina disse, não sei. Para espanto de todos, o adulto curioso insistiu. Se você não sabe o que está dentro deste embrulho, como afirma que é uma coisa boa? E a menina, convicta do que estava fazendo, respondeu: é porque foi meu pai quem me deu, e meu pai só me dá coisa boa. Então, não importa o que está dentro do embrulho, não importa que eu sei quem me deu, foi meu pai. E se o meu pai me deu, é porque é coisa boa. Tá? Então, essa referência, né? Se usarmos Deus como referência, o modelo para a paternidade humana, é um padrão alto, né? É um padrão alto e desafiador para nós, meros mortais, né? E então eu parti para uma outra abordagem, né? Eu falei, então vamos pensar no pai a partir do papel da sua responsabilidade, da sua paternidade responsável, né?
Mas, a princípio, pensei também que não seria justo neste Dia dos Pais. Por quê? Porque nós estaríamos destacando o que um pai deveria fazer, suas atribuições, suas falhas, seus defeitos, e, em geral, a gente ouve muito isso, não é errado, né? Mas nós ouvimos isso, às vezes, no Dia dos Pais, aquele sermão que chama o pai, assim, na responsabilidade, né? Pais, vocês têm que cuidar dos seus filhos, né? A gente tem aí exemplos na Bíblia para alimentar essa nossa proposta, né? Nós vamos lá para Eli, né, sacerdote. Eli foi um pai irresponsável, os pais não devem agir assim, pais devem... E aí você, no seu dia, hoje, diz assim, puxa, o pastor pregou lá, mas ele desceu a cinta em mim, né? Falou da minha irresponsabilidade possível, dos meus defeitos, Davi e Absalão, né, pai e filho também com algumas graves crises de relacionamento, problemas sérios. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento, em Efésios capítulo 6, tem um conselho lá que agrada a qualquer filho, né? Pais, não provoquem seus filhos a ira, né? Mas pense então comigo, né? Embora as abordagens, tanto da perspectiva da paternidade de Deus, né, como modelo para os pais, como da perspectiva da própria responsabilidade dos pais diante da família e dos filhos, embora sejam muito saudáveis essas abordagens, são importantes e necessárias, os pais então poderiam dizer nesta manhã, né, acordei hoje para ouvir uma mensagem sobre o Dia dos Pais, e aí eu tenho que ouvir falar sobre as minhas responsabilidades, sobre os meus defeitos, sobre os problemas que eu tenho nos relacionamentos com a minha família, especialmente com os meus filhos, né? Então eu pensei assim, como eu poderia ajudar os filhos a darem um presente para os seus pais que não fosse nessa abordagem, né? Como eu disse, não são abordagens erradas, né? Mas apenas eu estava pensando assim, como falar diferente para os pais na manhã em que eles devem se alegrar por ser o seu dia. E aí eu fui para uma terceira abordagem, uma terceira possibilidade, que é falar para os pais, ou a respeito dos pais, a partir da honra que eles merecem como pais, da sua árdua tarefa, porque o pai responsável, né? E aqui nós estamos partindo desse pressuposto, porque o pai irresponsável, ele entra numa outra categoria, que não estaria dentro dessa nossa abordagem. Mas o pai responsável, que tem consciência da sua paternidade responsável, né, do seu papel diante da família, diante dos filhos, diante da sociedade, ele se enquadra perfeitamente neste tipo de abordagem que eu vou fazer, né? Porque nós falamos sobre essa árdua tarefa, sobre a sua resignação, a sua renúncia pelo filho e a consciência que ele tem das responsabilidades. Então, com essa abordagem, a gente vai passar a olhar para os filhos e não para os pais, né? A gente olha para o respeito que os filhos devem aos seus pais, ou a falta dele, né? Nós poderíamos também falar dessa sociedade atual em que nós vivemos, que, de certa forma, aprisiona os pais aos caprichos dos filhos, né? Isso é notório, né? Nos dias de hoje, os filhos acabam mandando nos pais, né? Controlando os seus pais, exigindo dos seus pais aquilo que não poderia nem se pensar em exigir, né? E com isso se sequestra, né, os valores hierárquicos da família, né? Causando aí conflitos, inimizades entre pais e filhos. Então aí talvez você esteja perguntando agora, mas aonde que ele vai e que base ele vai pegar das escrituras para falar sobre os pais nesta perspectiva? E claro, né, talvez você já tenha até pego alguma coisa nesse sentido, né? Eu estou me referindo à parábola do filho pródigo, né, que foi, dentre os textos que a gente pode utilizar para falar sobre isso, uma das referências que nos ajuda nesta relação de reciprocidade de ações, né? É uma reciprocidade de ações, sejam ações ruins ou boas, elas são recíprocas entre pai e filhos, porque na parábola do filho pródigo, nós temos 2 filhos e um pai, né? 2 filhos
e um pai. Só que neste caso, hoje especificamente, sem querer cometer nenhuma heresia, e se acontecer, ainda bem que o pastor Paulo está aí, e ele vai poder depois, no particular, quando eu me retirar, ele corrige tudo que eu falar. Mas essa abordagem a partir, né, do filho pródigo, que está escrito nas Escrituras, eu mudaria um pouco para a abordagem a partir do pai do filho pródigo, né? E falar sobre o pai. E eu então daria um título um pouco diferente numa mensagem sobre este tema. Aliás, hoje eu prego sobre este tema também no nosso culto, mas o tema que eu usaria aqui, fazendo um paralelo aí com a parábola, é de que pais estão sempre lá para os seus filhos. Esse é um tema, né? Você pode depois até encontrar um outro, mas pais estão sempre lá para os seus filhos. Porque a paternidade, se vocês pais concordam comigo, a paternidade responsável, ela é uma vida de sofrimento com sentido. Eu digo uma vida, né? Porque não é só gerar um filho, não é só colocar um filho no mundo, mas é uma vida inteira, entre aspas, aí, de um sofrimento consentido. Por que eu chamo de consentido? Porque você sabe que vai passar por isso. E quem não sabe precisa ser alertado antes da paternidade, né? Porque o pai, ele sofre para que o filho não sofra, né? Ele carrega o peso para que o filho possa viver leve neste mundo. Ele constrói pontes para que o filho possa atravessar em segurança. Esse é o papel da paternidade responsável. Por isso é esse sofrimento consentido. Eu sei que eu vou passar apuros pelo meu filho, mas eu sei, vou e quero passar, para que ele possa atravessar do outro lado. E quando algo der errado, né, ele vai ver dois braços abertos para recebê-lo, para sarar as suas feridas, recuperar o ânimo e começar de novo. Creio que muitos pais podem testemunhar esta realidade na sua vida, nos seus relacionamentos familiares ou com seus filhos. E aí, nós vamos lá para a parábola do filho pródigo. Eu quero perguntar aos irmãos, eu sei que a maioria está, né, sem a câmera, mas eu vou suprimir a leitura completa do texto, porque eu acho que é uma parábola já bem conhecida dos irmãos. Eu posso fazer isso ou os irmãos fazem questão que eu leia o texto todo? A maioria consentiu, né? Mas eu vou mencionar o texto, então a gente vai relembrando algumas partes que possam não estar na nossa memória, né? Então, como olhando para esta parábola do filho pródigo, que eu chamei né, com um outro título, do pai que está sempre lá pelo seu filho, é importante primeiro a gente destacar que se trata de uma parábola contada por Jesus para se referir à restauração dos filhos de Deus ao seu reino. É uma parábola, é uma história do cotidiano, do dia a dia, que Jesus usa para trazer informações a respeito do reino de Deus. Apesar da parábola dar ênfase ao filho pródigo, então, como eu disse, né, por razões óbvias, eu vou destacar aqui a figura do pai. E aí não acredito que a gente está cometendo nenhum erro teológico, porque na parábola, Jesus pega experiências do cotidiano para falar dos mistérios do reino. E aí a gente pressupõe, então, que ele está falando de algo que acontecia e acontece nas famílias, porque ele está usando experiências do cotidiano. Então, quando ele fala do filho pródigo, é porque provavelmente ele conhecia e sabia que isso é possível acontecer nas famílias humanas. E diversas famílias poderiam testemunhar uma história de filho pródigo em casa, né? Na sua experiência de família. Na parábola, Jesus está destacando o modelo ideal de pai e a atitude intempestiva dos filhos. E aplica-se na relação dos seres humanos com Deus, bem como também na vida humana e nas suas relações na família. Como a gente vai evidenciar a figura do pai, eu queria olhar mais rapidamente para os filhos, ou especificamente para um dos filhos. Eu vou deixar o filho mais velho para uma outra ocasião, né? Para facilitar então a nossa compreensão, olhar um pouco para o filho mais novo e depois a gente vai aí para valorizar os nossos pais no dia de hoje. Cada filho tem características e comportamentos peculiares, né? Quem criou filhos, quem cria filhos sabe disso. Mas
Observem que lá na parábola, os dois filhos falharam contra o seu pai. O primeiro, o mais novo, por ter pedido a parte da herança, e saiu de casa e fez tudo o que fez, que a gente vai já já falar. O segundo, porque quando o filho volta, o filho mais novo volta, ele questiona o seu pai, reclama, fica bravo, vira a cara, né, vira o nariz, entorta, né, fica lá fora, não quer entrar para a festa, né, porque ele fica revoltado com o seu pai por tratar o filho mais novo da maneira como ele tratou, uma vez que ele tinha saído de casa e não merecia tudo aquilo. Então eles dão trabalho um pouquinho para o seu pai, né? E exigem do pai, aqui está uma característica paternal, né, é que estes filhos rebeldes, né, cada um na sua maneira, exigem do pai estratégias seguras para lidar com os problemas da casa. Né? A gente não tem na parábola a menção da mãe, né? Não diz aqui qual é o papel da mãe, como que ela age, mas é o pai que está em evidência e ele tem que lidar bem com esta nova estrutura na família, por ser ele até mesmo o chefe do lar. Né? Então, vamos só recordar assim, em pequenas porções, né, a questão do filho mais novo, o pródigo ou o filho perdido, conforme a Bíblia, o título tem uma forma de escrita lá em cima, ou é o filho pródigo, ou é o filho perdido, e o filho mais novo, caçula. Né? Então, o que a gente tem na parábola que primeiro ele pede a antecipação da herança, o que não era comum na época, nem hoje seria muito comum, né? Porque quando você pede antecipação de herança para o seu pai, dá a impressão que você está valorizando mais o dinheiro que ele tem do que ele próprio, né? Mas o pai não fez questão, atendeu o pedido do filho, isso está lá no no verso 12 do capítulo 15 de Lucas, né? O filho sai de casa, consome toda a herança, vai viver. O verso 13 diz, lá em capítulo 15 de Lucas, né, que ele foi viver irresponsavelmente. Essa expressão está lá no texto, né, viver irresponsavelmente. Aí o que aconteceu? O tempo virou na vida daquele moço, né, houve fome na região em que ele estava, precisou procurar emprego, trabalho, e o melhor emprego que ele conseguiu encontrar foi de cuidar de porcos, né? Uma excelente profissão, né? Cuidador de porcos. Não só isso, mas como a fome era muito grande na região, houve a necessidade não só de trabalhar, mas ele também tinha que comer. E o seu estado de miséria chegou a tal ponto que ele comeria, como ele mesmo disse na sua reflexão, né, daquilo que estava acontecendo com ele, comeria as vargens de alfarrobeira, né, que é a mesma comida dada para os porcos. A alfarrobeira, na época, era uma planta, né, hoje é parecido com a vargem, né, que a gente tem aí, e que resistia bem à época de seca, né? É uma árvore que resiste bem na época de seca. Então, é uma comida boa para se dar para os porcos e que não compromete a economia dos fazendeiros, né? E ele olhava para aquela comida dos porcos e dizia, acho que eu vou comer um cardápio desse aqui porque não tem outra opção. Olha onde ele foi se envolver, né? Mas há um outro estágio, que é o pós, né, sair de casa, fazer todas as bobagens que ele fez, que foi o arrependimento. O filho percebe a tolice que fez, avalia a vida, né, que ele levou antes, lá em casa, com tudo que ele tinha, e depois. Essa é mais ou menos aquela expressão que a gente costuma ouvir de algumas pessoas, até mesmo de filhos, né? Eu era feliz e não sabia, né? Ele talvez poderia dizer isso na época. Eu era feliz em casa com meu pai e eu não sabia. E aí ele cria aquele cenário, né, imaginando, né, como que ele poderia fazer para voltar para a sua casa, para o seu pai, né? E ele imagina o reencontro, tudo aquilo que ele poderia dizer ao pai: pai, pequei contra ti, né? Eu não sou digno de que o Senhor me receba, mas coloca eu aí como um empregado, se for o caso, se você ler lá nos versos 18 e 19 do capítulo 15, né? Então ele voltou para casa. Ele voltou para casa, né? Da sua imaginação lá atrás, ele acaba voltando. Mas enquanto ele estava nesta situação, a gente chamaria isso de um estágio de solidão, né? Porque não tem coisa mais trágica, e vocês que são filhos podem ter vivido isso. Há muitos filhos vivendo isso hoje em dia, que é o estágio da solidão, né? Não tem algo mais trágico do que um filho
que tem pai, que tem mãe, que tem família, sentir-se só, né? Sentir-se só. Então, o último estágio do filho pródigo é o encontro com seu pai. E aí, né, agora os pais alegrem-se, né, e preparem-se para a gente fazer essa análise, essa observação do que acontece com o pai, né? Nós olhamos para o filho que deixou a casa, gastou seus bens, caiu em miséria e voltou para casa. E eu pergunto, né? E se o filho apontasse na estrada e não visse, não encontrasse o seu pai? E se ao aproximar-se de casa, o pai não estivesse lá na ponta da estrada, como diz lá na parábola, que ele viu de longe o seu filho chegando, né? E se, ao ver o filho faminto, coberto pelo pó, o pai virasse as costas e ordenasse aos servos que fechassem os portões da casa? Talvez muitos apoiariam os pais, alguns que concordam, seu filho fez tanta bobagem, ele esquece, deixa ele para lá, não tem solução, não tem mais jeito, né? Mas quem é pai de verdade, né? Mãe também é assim, não esquece jamais o filho. E é o ponto para o qual eu chamo a atenção, né? É que o pai estava lá. Vejam só como é que o pai reage, né? Ao avistar o seu filho voltando ao lar. E aí eu faço questão de olhar para o verso 20 com os irmãos, que diz assim: a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Né? É esse o ponto que nos chama a atenção nesta manhã, né? O pai olha para a estrada, vê o seu filho se aproximando, ele vai ao encontro de seu filho, o abraça e o beija. Três coisas que acontecem, ou quatro, né, que acontecem aqui. Estando longe, aí ele viu o filho, o pai viu o filho. Embora ele tenha permitido que o filho partisse, ele nunca se esqueceu dele e nunca deixou de amá-lo. Essa é a referência da paternidade de Deus que nós temos, que é o que está sendo referido por Jesus nesta parábola. Embora nós sejamos rebeldes contra Deus muitas e muitas vezes, viremos as costas para Deus, não valorizemos a paternidade responsável, né, de Deus, que tem o cuidado por nós em todos os tempos, em todas as circunstâncias, Deus jamais se esquece e abandona os seus filhos. Né? A impressão que nós temos ao ler este trecho nas Escrituras é que o pai nunca tirou os olhos da estrada. E talvez ele aguardasse um dia em que ele poderia abraçar novamente o seu filho. Aqui também a gente poderia perguntar, né, para tantos pais, né, que um dia tiveram essa experiência de ver os seus filhos, né, saindo de casa, né, em conflito com a família, se perdendo na história de vida. E o pai, né, ali esperando pela oportunidade de um dia poder ter o seu filho novamente em casa, abraçá-lo e beijá-lo. Então esta cena, ela deve servir para pais cujos filhos um dia saíram de casa por circunstâncias diversas, né? Apenas, e aí a mensagem para os pais é esta, né? Apenas esteja lá na ponta da estrada para quando eles voltarem. Essa é a tarefa, é a responsabilidade dos pais, né? Esteja lá para quando eles voltarem. É assim que Deus faz conosco, não é? Deus está sempre lá, na ponta da estrada, esperando pelo nosso arrependimento, pelo reconhecimento de que nós éramos felizes e não sabíamos, né? Quando estávamos nos braços do Pai, nos braços do nosso Senhor, esperando, né? Ele está esperando pelo retorno daqueles que partiram da sua presença. Então, pais, né? Quando nós vivemos ou se vivenciarmos experiência semelhante, estejamos sempre lá, esperando, aguardando por eles. O texto continua dizendo, no segundo momento, que ele estava cheio de compaixão, né? Cheio de compaixão.
há uma diferença, né, entre o pai que recebe o filho porque não tem outro jeito, né, ele não tem onde dormir, então eu preciso dar uma cama, ele não tem onde comer, eu vou dar comida, mas que eu não queria que ele voltasse, né, jamais, que ele fez tanta coisa contra mim, ele me ofendeu tanto, eu não quero ele na minha casa mais, mas não tem outro jeito, deixa ele aí no cantinho. Aqui é diferente na parábola, né, o pai... Não há nenhum texto, nenhuma expressão nesta parábola que diga para a gente que o pai, quando viu o filho, já apontou o dedo dizendo: você vai voltar por quê? Né? Olha o que você fez, vamos listar aqui tudo o que você fez, eu quero meu dinheiro de volta, você gastou a parte da herança, onde é que você foi, o que, que você fez? Não há palavras de condenação, mas o texto diz compaixão, que é bem diferente de condenação. Né? Há muitos filhos sofrendo a dor da partida, né? E às vezes sem coragem para o regresso, porque não sabem se vão obter o perdão de seus pais. Pais e filhos, às vezes, vivem uma crise meio que silenciosa, né? Não se fala, não se comenta, mas a crise está presente. Não perdoam, recusam um encontro verdadeiro, né? De abraços e beijos, né? Guardam rancores, não se abraçam. A gente poderia até fazer essa pergunta, eu creio que hoje vai ser um dia de bons abraços, né? Alguns já estão abraçando de verdade, mas para alguns ainda é um abraço mais virtual, né? Entre pais e filhos, né? E nós talvez pudéssemos perguntar aos filhos, né? Nós somos pais, alguns né? somos pais e também somos filhos. A pergunta é: quando foi a última vez, né, que nós abraçamos e beijamos nossos pais, dizendo, eu te amo, pai, ou quando foi que nós abraçamos os nossos filhos, né, e dissemos, eu te amo, filho, né, e beijamos os nossos filhos, né? Alguém usou uma certa expressão muito forte, que eu acho que deveria ser assim mesmo: pais erram, né? Pais erram. E aí alguém disse, se os pais quiserem cometer algum erro, um grave erro em relação aos seus filhos, cometam o erro da compaixão em excesso. E às vezes as pessoas dizem que é errado. Você está errado em amar tanto o seu filho e ficar trazendo ele de volta para casa. Você está errado em fazer isso. Então alguém diz, cometa este erro. O erro da compaixão. Né? E compaixão em excesso, que recebe o filho de braços abertos e que não questiona, não aponta o dedo, mas apenas envolve com seus braços, e como diz a última parte, né, desse verso que nós lemos, correu e abraçou e beijou seu filho. Isto é prova real de amor e compaixão de um pai. Por isso que eu disse que somente dizer volta para casa, você não tem para onde ir, não é compaixão, né? Mas a compaixão de fato, o amor verdadeiro de um pai é aquele que ama, abraça o seu filho cheio de poeira, né? Que saiu de casa por alguma razão, mas que volta arrependido e quer o abraço do seu pai. O filho saiu da casa do seu pai, mas ele não saiu do coração do seu pai. Isso é uma realidade. Pais e mães são assim. Ninguém entende o coração de uma mãe. Pode tentar. Ninguém entende o coração de um pai responsável. Você pode até tentar, porque na parábola a gente vê que o filho foi embora, mas o pai não tirou o filho do seu coração. É o caso de Deus, né? Você pode abandonar Deus, você pode decidir viver a sua vida como se Deus não existisse, mas ele não abandona você. Ele não deixa de amá-lo. Quando Jesus contou esta parábola, ele estava querendo deixar claro, muito claro, por isso ele usou parábola, para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ouvindo ele, que isto é uma realidade no reino de Deus. Deus é um pai amoroso e responsável, que ama incondicionalmente o seu filho. Quer maior amor do que este, de entregar o seu próprio filho, né, para morrer pelos nossos pecados, né? Filhos que voltam para casa encontram do outro lado da estrada um pai de braços abertos. Seja o nosso Deus esperando pelo retorno de filhos arrependidos dos seus pecados e que querem
pertencer novamente, ou estar mais próximos da casa do Pai, do reino celestial. E este Pai está ali pronto para abraçá-lo e para beijá-lo. É o que Deus faz conosco. Da mesma forma como a parábola conta a história de uma família em crise, em problemas de relacionamentos, pai e filhos, o pai está ali, né, na ponta da estrada, esperando para abraçar e beijar o seu filho. Esse gesto é a prova do perdão, né? É a prova do perdão que nós, pais, aprendemos com Deus, nosso grande, nosso maior, aquele que tem que é o modelo, né, de paternidade para nós. Na última etapa deste texto da parábola, isso está lá entre os versos 22 ao 24, o texto mostra para a gente que na parábola o pai recebeu o filho e a forma como ele recebeu este filho. Como eu disse, né, há muitas maneiras de um pai receber o filho de volta, né? Não tem onde ficar, tô com dó dele, né? Deixa ele aí, dá um cantinho para ele dormir, põe comida na mesa para ele, mas não há essa compaixão, né? O filho arrependido, machucado, retornou ao lar, esperando que o seu pai lhe desse apenas um emprego, né? Ele fala isso para o pai, me trata aí como nos seus empregados, né? Verso 19 de Lucas 15. Mas não foi assim. O texto diz que o pai deu instruções aos servos, traga uma melhor roupa, coloque um anel no dedo, põe sandália nos seus pés. Eu imagino que como o pai pediu essas coisas aos servos, imagine o estado, o estrago, né, que aquele jovem estava, né? Coloque a melhor roupa, provavelmente ele estava aos trapos, né? Um anel em seu dedo, isso é sinal de nobreza, retomando a nobreza do lar, né, da casa, da família. Vai retornar para a família, não vai ser empregado, não. Sandália nos pés, né? Aquele jovem devia estar descalço, caminhando pela estrada com seus pés feridos. Isso é suposição minha, o texto não diz, mas pela lógica, um jovem que andou descalço por uma distância longa aí provavelmente estava com seus pés machucados. Mate um bezerro, né? Mate um bezerro, vamos fazer uma festa, né? Vamos fazer uma festa. Qual é a motivação para tanta alegria do pai, né? Para tanta alegria do pai. E é o próprio pai, alegre, feliz, quem revela o motivo da festa. Ele diz assim: meu filho estava morto, mas agora ele está vivo. Estava perdido, mas foi encontrado. E é este coração paternal, né, que nós, num paralelo que estamos traçando, né, que nós vemos em Deus, que certamente espera o retorno dos seus filhos ao reino, né, que ele preparou e a vida que ele preparou para nós, mas na parábola é um pai, né, humano, que está na ponta da estrada recebendo seu filho com amor, pronto para dar um abraço e um beijo. E muitos pais, né, muitos pais já fizeram ou esperam fazer um dia este movimento na direção dos seus filhos, este estender os seus braços na direção dos seus filhos, né? E dizer: meu filho estava longe, mas ele está de volta. Ele estava morto, mas agora ele está vivo novamente. Isso é importante. E se nós dissermos assim: nunca aconteceu comigo, os meus filhos estão bem, aqui está tudo em ordem. Então é mais um motivo para a gratidão a Deus pela bênção, né, de Ele cuidar da nossa casa, mas também a grande responsabilidade paternal que temos de preservar a nossa vida com Deus e transferir para os filhos esta experiência que temos com o modelo maior de paternidade que é o nosso próprio Deus. Então, gostaria de concluir esta palavra com os irmãos, dizendo que, primeiro imagine que você é esse pai, né? Este pai da parábola. Dê uma olhada em quais foram as decisões que ele tomou, né? Ouça bem as suas palavras, né? As palavras desse pai. Você teria feito as coisas de maneira diferente se você estivesse lá na ponta da estrada?
Isso é paternidade responsável. E Deus honra um pai responsável, um pai que é modelo, né? E que aprendeu com Deus, com as Escrituras, a educar os seus filhos. E mesmo que ele vá, e mesmo que ele tenha ido, você certamente vai continuar lá, porque isso é coração de pai, né? Lucas 15 ensina sobre este amor paternal de Deus à espera de seus filhos perdidos. E aí o nosso último conselho, né, aos filhos: não fiquem longe da casa do pai. Não se distanciem jamais, seja por quaisquer circunstâncias. Não se distanciem da casa do Pai. Seja do Pai celestial, nosso Deus, seja do Pai terreno, seja o que for que tenha acontecido, sempre haverá perdão e graça para os filhos. A parábola começou com crise, separação e terminou com festa, alegria e um banquete. E a minha esperança é que os pais hoje sejam honrados com um grande banquete na presença dos seus filhos. Essa palavra para os irmãos nesta manhã, que Deus abençoe ricamente cada família, cada pai nesta manhã, e que você se alegre, né, na presença de Deus, certo e seguro de que Ele está cuidando da nossa família e dando as melhores orientações para que nós sejamos pais cada vez melhores, né? Pais honrados por Deus e pela nossa casa, pela nossa família. Espero que os irmãos sejam abençoados com esta palavra.